Olá, bom dia! Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico e uma bênção ter você aí do outro lado da tela. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu quero te convidar, se preciso for, a pausa esse vídeo, se você não tiver com a sua Bíblia na mão, se você não tiver aí acessível a Bíblia, que você pegue. Hoje os textos não vão estar projetados aqui, nós vamos ler juntos para que você também consulte a sua Bíblia, para que você possa ir aí lendo na sua própria Bíblia. Até porque a nossa escola bíblica faz sentido quando nós lemos a palavra de Deus e quando nós estudamos a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa manhã, por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos trata, o Senhor nos limpa através da Tua palavra. Que nesse momento não seja diferente. Abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos juntos para mais uma escola bíblica falar sobre culto. E neste dia, especialmente, nós vamos falar sobre o culto público, sobre a reunião da igreja. Faz sentido a gente se reunir nos dias de hoje, com tanta tecnologia como nós estamos nesse momento? Eu falando daqui e você me ouvindo daí e na hora que você quiser. Eu tenho um momento, uma hora que eu gravo esse vídeo, mas você pode assisti-lo depois, você pode reassisti-lo. E algo que a gente, quando se estivesse presencialmente, não poderia ser feito. Assim como os nossos cultos ficam gravados, as lives dos cultos ficam gravadas, mas isso faz sentido no quesito ser igreja? Eu posso ser igreja sozinha na minha casa? Ou o que a palavra de Deus diz sobre isso? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A primeira questão eu gostaria já de trazer: isso aqui é importante para o momento que nós estamos vivendo, mas não substitui presencialmente. Uma das coisas que mais sinto falta como aluna, como alguém que compartilha, como alguém que facilita também no ensino na igreja, é a escola bíblica ser viva. Em que aspecto? A gente poder compartilhar, a gente poder levantar as dúvidas, a gente poder trazer algum irmão acrescentar algo, a gente ter ali tempo de qualidade. E nesse momento aqui, eu passo algumas informações e com certeza quem é seu professor é o Espírito Santo de Deus, mas a gente não tem essa troca que é tão viva, que é a instituição da igreja podendo ser viva, podendo trocar, podendo crescer junta. Isso faz muita falta. Já é um primeiro quesito aí para a gente estudar na nossa escola bíblica, né? A importância da igreja estar reunida. É a vida dessa igreja correndo no corpo de Cristo. E aí nós vamos já começar falando sobre isso. Nada substitui o ajuntamento da igreja. Nós podemos estar reunidos via Zoom, podemos estar reunidos via vídeos e vocês reunidos aí assistindo e eu reunida daqui fazendo, e isso não substitui. A igreja, quando ela está reunida, ela testemunha, ela glorifica a Deus. Tantas pessoas diferentes no mesmo local, e esse local pode ser o templo, pode ser um sítio, pode ser embaixo de uma árvore, pode ser numa praça pública. E é tão maravilhoso, porque a igreja se faz presente ali e quando ela está junto, quando ela está reunida, né, juntos glorificam a Deus, cantam em unidade, oram em unidade, leem a palavra de Deus em unidade, adoram a um único Deus. Isso testemunha a obra redentora de Jesus, isso testemunha essa unidade do povo de Deus. E falando em corpo de Cristo, eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 12, porque nós vamos ler esse texto e falar um pouquinho das metáforas que o próprio Deus usa para nos ensinar a importância da igreja não ser uma pessoa,
mas uma reunião, várias pessoas, e nós vamos falar sobre isso nesse momento. Romanos 12 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se em fazê-lo, e ao que exorta, faze-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Interessantíssimo esse texto, e só por lê-lo ele já se autoexplica, porque, primeiro, a palavra de Deus é viva, e você está lendo com o próprio Deus ao teu lado, aí falando ao teu coração. Importante nós olharmos que Romanos 12 começa falando sobre nós oferecermos o nosso culto. Em seguida, fala sobre nós. Não convém a você pensar mais de si mesmo do que convém. Mas você é membro de um corpo, que é o corpo de Cristo, o qual o cabeça é o próprio Cristo, que coordena todo o corpo. E em seguida, o apóstolo Paulo começa a falar sobre uns aos outros, fala sobre amor, fala sobre chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Ele fala ali sobre não pagar o mal com o bem, sobre não vingar-se. Interessante que onde é que nós podemos viver tudo isso? Na igreja. Nós estamos num treinamento intensivão aqui e vivendo como o Senhor nos permite viver, um treinamento para o céu. É o que a gente vive mais aproximado do céu hoje, é a igreja, é a reunião dos santos. E fala também nesse texto sobre ministérios, sobre dons.
Interessante que onde você pode exercer o seu dom no seu ministério? Você pode exercê-lo fora da igreja? Sim, mas ele é para edificação desse corpo também. Quando você deixa de congregar, quando você deixa de participar do culto, quando você deixa de... o culto, na verdade, ele é a manifestação da igreja em ação, né? Mas quando você deixa de estar ali como igreja, exercendo aquilo que é dom de Deus na sua vida, aquilo que o Senhor colocou através do seu Espírito Santo na sua vida, você está deixando de abençoar a minha vida, abençoar a vida dos seus irmãos, você está deixando de exortar alguém, você está deixando de animar alguém, você está deixando de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E isso, óbvio, pode ser feito no seu viver diário, mas não substitui o seu viver na igreja. Na verdade, eu gostaria que nos nossos templos, né, e na nossa igreja mesmo, nós tivéssemos uma placa de entrada dizendo aqui, de entrada assim no templo, aqui você é servo, você é ministro, você é alguém que vai abençoar a vida dos seus irmãos. Nós vamos à igreja servir. E na saída, na mesma porta, dizendo você é um missionário, você está indo para uma missão. Aquilo que você treina aqui, aquilo que você se fortalece aqui, aquilo que você vive aqui, que você viva lá fora, para que você testemunhe de Cristo neste tempo. Vamos a uma outra metáfora, que é edifício. Vocês já pararam para ver um edifício? Quantas janelinhas eles têm, ou quantas casinhas são, quantos apartamentos são, né, na verdade, quantas, ou salas, né, se for um edifício comercial. E Deus, ele usa essa metáfora também, através do apóstolo Paulo, a gente está usando aí bastante o Novo Testamento, em Efésios 2, 19 a 22. Abra sua Bíblia aí. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus. E sois da família de Deus, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quero ler com você também 1 Coríntios 3, 9. 1 Coríntios 3, 9, que diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Percebam que nos dois textos o apóstolo Paulo, ele usa vós, ele está falando para um povo, ele está falando para a igreja que se reunia nessas cidades. Interessante nós pensarmos sobre isso, que tudo está no plural. Não está assim, você sozinho é edifício. Não, vós sois edifício. Um depende do outro. Um está ali apoiando o outro. Uma metáfora que a gente poderia usar aqui é que nós não somos casinhas separadas. Nós somos um edifício, estamos todos juntos e alicerçados em Cristo. Representação novamente da igreja. O que é um edifício? É cada um numa função, num papel e juntos ali, administrando todo aquele edifício juntos. E não estou falando do edifício templo, estou falando do edifício igreja, porque é isso que está falando aqui, é que nós somos edifícios de Deus e juntos podemos aí abençoar uns aos outros. A terceira metáfora que eu queria trazer para você, para que a gente pense nessa manhã, é algo interessante, e aí já vem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, até os dias de hoje, e será para frente ainda. É interessante pensar que Deus sempre trabalhou com o povo. É outra metáfora
da importância da reunião da igreja. Deus sempre trabalhou com um povo. Quando Deus olha para Abraão e fala: Abraão, vou fazer de ti uma grande nação, o povo de Israel, o povo que foi liberto do Egito, o povo que foi seguindo ali toda a sua história. Quando chega Jesus a este mundo, novamente um povo se reúne, um povo para seguir a Jesus se reúne. E na igreja, né, na igreja primitiva ali, o início da igreja com os apóstolos, né, se é que nós podemos demarcar um tempo dessa forma, reunia-se um povo. E 1 Pedro 2, 9 e 10, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, vós sois povo de Deus. Não é você é povo de Deus, não, vós. Sempre no plural, sempre no plural. O Senhor Deus, Ele olha para nós e tem prazer nesse ajuntamento. E outro texto que eu queria ler, e esse é um texto futuro e maravilhoso que enche o nosso coração de esperança. Como eu falei que nós estamos vivendo aqui, e a igreja é o que mais se aproxima do céu, diz em Apocalipse 21, 1 a 3. Vi no novo céu e nova terra, pois primeiro céu e primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Viram um povo reunido novamente com Deus. Eu acredito que esses textos já venham a falar ao seu coração, a te encher dessa vontade, dessa esperança de viver igreja, não só aqui, mas para a eternidade. Eu quero te encorajar a cada dia se fortalecer individualmente, mas também coletivamente. O culto individual, ele é importantíssimo. Não pare, continue, mas ele não substitui o culto coletivo. O Senhor tem chamado um povo. Então, venha fazer parte desse povo. Existem coisas que só podem acontecer no culto público. Por exemplo, o corpo de Cristo está reunido. Isso acontece quando você está no culto individual. Outra coisa, a própria ceia do Senhor, ela é um memorial que se faz com a igreja reunida. Eu mesma, sozinha na minha casa, não posso ministrar a ceia para mim. Eu posso me recordar da crucificação, eu posso pensar em tudo aquilo que Jesus fez por mim, mas quando a igreja está reunida, participando da ceia, ela está cumprindo uma ordenança que Jesus deixou para nós, o próprio Cristo. E algumas coisas, irmãos, a gente só precisa obedecer. Se hoje você pode, de alguma maneira, questionar ou pensar: será que realmente a igreja precisa estar reunida? Será que a gente realmente precisa do culto público? Eu gostaria que você pensasse qual seria a resposta de Jesus. Que você não trouxesse esse pensamento apenas para os dias de hoje, onde a gente tem uma tecnologia, onde a gente tem algumas coisas que a gente pode acessar e ser, talvez, instruído sobre a palavra de Deus. Mas será que você está sendo alimentado? Como que você foi alcançado?
Como que você conheceu a Cristo? Foi através de uma igreja? Ah, Camila, foi através de uma pessoa. Sim, mas ela faz parte de uma igreja? Porque ela aprendeu isso com a igreja. Porque lembra como eu falei das portas? Quando a gente sai, a gente está indo para uma missão. Nós somos missionários espalhados neste mundo. E maravilhoso é quando a gente volta, vamos usar uma outra metáfora aqui para o quartel, todos os soldados, todos os missionários, e juntos ali a gente adora o Senhor, se fortalece, cresce, aprende, serve, e a gente sai novamente pelas portas, indo em missão ao mundo. Volta e realmente é aquele movimento cíclico. Vou para o meu culto individual, vou para a minha missão de vida, vou para a minha semana, volto ao culto público, presto culto ao Senhor em unidade com a minha igreja, em alegria, em festividade, em celebração, lembrando quem Deus é, crescendo, aprendendo, que você possa ter esse desejo no seu coração. Se hoje você está com alguma restrição para estar reunido com a igreja, com certeza nós entendemos, eu estou aqui por você, tá? Eu estou aqui podendo falar um pouquinho da palavra de Deus para que você se sinta alimentado de alguma forma pela sua igreja. Mas se você não tem restrição, valorize esse momento, que é o culto público, que é estar reunido como igreja. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você cresça cada vez mais, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Paizinho de amor, muito obrigada por esse momento, por essa manhã, por aprendermos tanto do Senhor. Encha os nossos corações do Teu Espírito Santo, que possamos entender ainda mais o que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Continue meditando na palavra de Deus. Pegue os textos que foram lidos aqui hoje e seja cheio daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus abençoe.